Eu quero ver isso. Eu quero contemplar, eu quero viver isso. Eu quero estar no meio disso tudo. De ver mesmo. Quantos? 3 paralíticos andaram no meu ministério com 21 anos de caminhada. Mas isso aí tem que ser assim, acontecer, ser o sobrenatural que se torna natural para nós. Como era aquele africano que morreu, o TB Joshua, que simplesmente passava perto dos paralíticos e só dava um chutinho assim, pronto, o povo saía correndo. Só simplesmente passava os demônios, né, manifestava. Agora, por quê? Deus faz acepção? Deus faz sim, gente. Apóstolo, só falando heresia. Deus não faz acepção para a salvação. Agora, para Ele usar, sim. Depende do nosso nível de busca. Então, não adianta a gente se encher de conteúdos. Pegar conteúdo de um, conteúdo de outro. Essa geração não precisa mais de conteúdo. Essa geração precisa conhecer o poder do Espírito Santo. Essa geração não precisa mais de tanto conteúdo. Conteúdo já tem de monte. Rosto bonito tem um monte. Performance tem muito mais ainda. Mas o Senhor está à procura de verdadeiros filhos que queiram andar conduzido pelo teu Espírito. Aqueles que realmente são nascidos do Espírito, que manifesta as coisas do Espírito, que manifesta o poder de Deus através do Espírito. É esse povo que Ele está convocando nesses últimos dias. Por isso que eu não me conformo. Não, paralítico. Quero ver paralítico, eu quero ver os paralíticos deixar. Imagina, Ramon, os paraplégicos, os tortos, os coxos, deixar tudo e sair pulando. Igual nós vimos esses dias lá em Campinas, a irmã na cadeira de roda. Antes de terminar de orar, a irmã já estava com o pé acelerado. Calma, irmã. Mas por quê? Porque quando foi liberada a palavra, o Espírito já cooperou, tocou nela. E quando ela saiu andando, vocês viram o vídeo? Depois ela começou a correr. Daqui a pouco a irmã estava lá sentada na hora de impartição. A irmã vai lá pedir a impartição. Isso chama-se o quê? Avivamento. Amém? Então, queridos, e quando eu comecei a ler, e quando o Senhor me deu aquela experiência, que o Senhor me levou num lugar, né, eu vou falar isso aqui. Quem quiser crer, que crê. Quem não quer também, não estou nem aí mais. Eu vivi isso e vou anunciar e vou falar. Os aleluiados que quer, vai viver, né? Os religiosos não quiser, pode sair, está abençoado, né? Mas isso aqui é para quem é aleluiado. E quando o Senhor me deu aquela experiência, me levou no lugar onde aquela mulher estava, e o Senhor falou para mim, o Senhor falou assim: você não perguntou? Você perguntou o que ela fez, agora eu quero te mostrar. E aí, quando eu chego lá, a mulher estava ministrando, né, para uma multidão de pessoas. Eu sentei e fiquei lá atrás, vendo tantos milagres acontecendo. E de repente, a mulher olha para mim e ela faz assim, você. E aí, quando eu fui na direção dela, ela veio na minha direção, apóstolo. Pegou na minha mão, aquela mão suave, mas a mão tinha fogo na mão dela. E ela diz assim: você perguntou para o Senhor? Você quis saber o caminho que eu tive que percorrer? Eu vim aqui para te mostrar. E quando ela pegou na minha mão, que ela me levou à margem daquele rio, aquele rio de água cristalina, mas profundo. É uma coisa assim que eu olhava e não conseguia ver o fundo daquele rio. E as pessoas estavam na margem, porque elas estavam com medo de mergulhar. Elas estavam ali, uma só colocava o pé na beiradinha ali da água e ficava para trás. Aí tinha um trampolim bem alto ali naquele trampolim. Ninguém tinha coragem de subir lá para se lançar. E ela falou para mim, ela disse assim: olha, já que você quer tanto saber o caminho, eu tô aqui, o Senhor falou para eu vir aqui te ensinar o caminho. E ela disse assim para mim: eu já fiz o que eu tinha que fazer na minha geração. Agora você tem que fazer na sua. Ela falou desse jeito. E quando ela colocou a mão no meu ombro, pastora, eu me lembro como se fosse hoje. E ela pegou e colocou a mão e falou assim: e essa capa está sendo transferida. E quando ela colocou a mão sobre o meu ombro, e eu senti que ela está fazendo uma impartição de capa ali.
E eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa. Ela disse assim, só que é necessário que você mergulhe nessas águas. E aí, ela falou assim, vem, eu vou te mostrar. E quando ela subiu lá em cima, Dani, quando ela pulou, ela se lançou. Nós temos que nos lançar, mergulharmos, porque nós estamos num mundo terrível de incredulidade, de religião, sistema corrompido, padrões humanos. Só que nós temos que ser os remanescentes, a resistência. E nós temos que mergulharmos e buscarmos e manifestarmos o poder do Senhor. Amém? E nós temos que, primeiramente, você tem que acreditar. E quando aquela mulher pulou, que ela mergulhou, eu consegui ver ela indo numa velocidade debaixo daquelas águas. E quando ela falou assim para mim, vem, vem, vem. E aí quando eu olhei para tudo aquilo, aquela imensidão de água e aquela profundidade, eu falei, meu Senhor. E ela disse, se você quiser viver o que eu vivi, se você quiser ter o que eu ganhei da parte do céu, você tem que se lançar também. E aí, quando eu me lancei naquelas águas, gente, eu não consigo descrever em palavras o que eu vivi. Eu não consigo descrever. Por mais que eu busque palavras para falar o que eu senti, eu sei que eu nunca vou conseguir expressar. E quando eu fui, mergulhei com ela debaixo daquelas águas. E o que eu vi lá debaixo, gente, as riquezas que estão nas profundezas de Deus. E aí eu via eu vi coisas que o Senhor ainda não permite falar, mas um dia Ele vai permitir, eu vou falar. Mas ainda não permitiu eu dizer. E aí, quando eu vi tudo aquilo lá, e quando eu vi, tinha alguns frutos, tinha algumas joias, frutos que eu nunca vi, joias que eu nunca vi, pastora. E aí o Senhor falava, aqui é onde está esses segredos, essas riquezas, esse tesouro. E somente quem crê e mergulha consegue. Olha isso. Isso quer dizer o quê? Que não é de uma forma qualquer. Não é só você tendo uma inteligência, eu sou muito inteligente, eu sou bom, eu tenho conteúdos, eu tenho uma performance, eu tenho uma oratória, eu sei a Bíblia toda. Não é sobre isso. Está entendendo? É sobre nós mergulharmos verdadeiramente e extrairmos e buscarmos isso em Deus. E isso está lá no profundo. E como é que consegue? Você tem que ter uma história, você tem que ter uma caminhada com o Senhor, porque Deus, Ele é justo. Não adianta a gente chegar hoje e quer viver o que alguém já está ali buscando. Não tem como, pastor. Então isso vai da nossa busca, da nossa intensidade de busca, e também de nós sermos autênticos e verdadeiros diante do Senhor. O Senhor vai olhar e vai dizer, para que você quer unção? Para que você quer os dons espirituais? Para que você quer? Se o Senhor encontra verdade no nosso coração, Ele diz, então eu vou te dar.